Fala, investidor, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre um tema solicitado por um dos inscritos aqui do canal, Diogo Cruz. Ele tem dúvida entre ativos e passivo. E você tem dúvida entre esses dois, entre ativos e passivo? Você sabe como eles impactam nas suas finanças pessoais? Se a sua resposta é não, não se preocupe, estou aqui para esclarecer todas as suas dúvidas e vamos para o vídeo que é que nos interessa. Então, pessoal, como eu falei no início do vídeo, o Diogo Cruz tem dúvida entre ativos e passivo. Eu creio que tem mais pessoas também que têm dúvida entre ativos e passivo, até porque eu também tinha dúvida. Tenho ativos e passivo se tratando de finanças, de investimento, e tem ativos e passivos se tratando também na contabilidade. A gente estamos falando aqui sobre ativos e passivos no mundo financeiro. A gente vamos falar sobre ativos que lhe gera renda e sobre passivo que lhe gera dívida, que lhe gera algo que venha deteriorar, destruir as suas finanças. Então, pessoal, para ficar mais didático, eu montei um exemplo aí para poder estar mostrando para vocês e ficar mais fácil a compreensão. Vamos lá para a tela do computador. Então, pessoal, para poder ficar mais didático, está aqui a apresentação. Eu coloquei a receita mensal de R$ 2.000. Na coluna da esquerda tem os passivos, na coluna da direita os ativos. A maioria das pessoas tem a casa como um ativo, porém a casa ela não é um ativo, é um passivo. Inclusive ela tem vários gastos, tem gasto com gás, tem gasto com a energia, tem gasto com a internet e IPTU. Assim como também um carro. O carro ele tem vários gastos, ele tem gasto com combustível, com IPVA, com licenciamento, com manutenção. Isso aqui tudo lhe gera gasto, é também um passivo. E o cartão de crédito. O cartão de crédito é o vilão, que a maioria das pessoas acaba se endividando, até porque quando faz uma compra pequenininha aqui, uma comprinha pequenininha ali, no final do mês torna-se aquela bola de neve. Muitas das pessoas não conseguem honrar com o compromisso do cartão de crédito e acaba entrando no juro rotativo. Conhecida como endividada do TikTok. Quando eu vi esse moço, tinha feito uma publicação, falou chocado com essa mona que deixou de pagar a fatura do Nubank de 2 mil porque ficou sem emprego e a dívida tá em R$ 968.000. Isso aí, com certeza, é um passivo e um dos passivos gigantescos, que é o cartão de crédito. Tem o empréstimo consignado que geralmente quem mais usa é os aposentados e os funcionários públicos. Também é um passivo enorme. E o financiamento de veículos, que é bem natural a gente ver sendo feito esse financiamento de veículo, até porque a maioria da população brasileira não compra à vista. Isso é dados que mostram, não é simplesmente eu falando. E é um dos passivos que acaba diminuindo a sua receita mensal. Já na coluna da direita, a coluna de ativos, percebe que eu também coloquei aqui na coluna de passivo a casa. E aqui eu coloquei casa alugada. Se você tem duas casas, uma casa você utiliza ela por sua moradia e uma outra casa você utiliza ela para alugar, ela torna-se um ativo, gerando renda mensal, onde vai agregar valores na sua receita mensal. Percebe que também tem carro na coluna de ativo e tem carro na coluna de passivos. O carro, por exemplo, se você utiliza o seu carro como um táxi, como um Uber, ou de uma forma que você venha ganhar dinheiro com este carro, com este automóvel, torna-se um ativo também. Terra a gente sabe que é finito, e terra cada dia que passa, cada ano que passa, ela se valoriza. E quando você compra um terreno, dificilmente você vai vender aquele terreno pelo mesmo valor que você comprou há 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos atrás. Então, um terreno ele torna-se ativo. Um outro ativo bem comum entre a população brasileira é a poupança. Mesmo tendo uma rentabilidade baixíssima, que a maioria das pessoas ele poderia estar optando por uma CDB ou investir em tesouro direto em vez de estar investindo em poupança. Dados também mostram que a maioria dos brasileiros ele opta em investir na poupança por fato de segurança, sendo que a poupança ela ainda oferece um risco. E o tesouro direto ele é bem mais seguro do que a poupança, mas o assunto do vídeo é entre ativos e passivos. Vamos focar no assunto do vídeo. Está aqui um dos ativos também, a poupança, e um outro ativo, investimento. Investimento em fundos imobiliários, em ações, em ETF e todos os ativos de renda variável. Esse investimento ele gera risco, mas quando você associa os seus investimentos
e está aqui na coluna de ativo, exatamente com bons livros de finanças, com certeza o risco aqui ele diminui muito e a rentabilidade ela aumenta, porque aqui entra também os juros compostos. Então, pessoal, dando ênfase aqui a bons livros, nada adianta que você venha ganhar bastante dinheiro e você não saber gerenciar o seu capital. Então, é muito bom, é muito importante, muito interessante que você venha também estudar as suas finanças para entender como você pode estar gerenciando o seu capital, em vez de você simplesmente pegar todo o seu capital e focar somente na coluna da esquerda, gastando todo o seu capital com passivo, esquecendo de manter a sua coluna da direita, que é a coluna de ativo, onde você vai ter o capital necessário para sustentar o seu passivo é através da sua coluna de ativo. É porque a sua renda mensal, se você ter um passivo muito grande, dificilmente você vai conseguir manter o seu passivo seu ser muito grande. E para poder alimentar um pouco mais, estou com esse livro aqui, que é o livro O Homem Mais Rico da Babilônia. Tem as 5 leis do ouro, eu vou estar vou mostrar 2 leis para vocês, que é que esse livro aqui nos diz. Mesmo sendo um livro escrito há muito tempo atrás, ele é um livro atemporal e esses ensinamentos eles servem até hoje, até os dias de hoje aqui para a gente poder estar tomando como exemplo e tá trazendo para a nossa vida e manter a nossa educação financeira em ordem. O Homem Mais Rico da Babilônia, as 5 leis do ouro. A primeira lei do ouro ela diz o seguinte: o ouro vem de bom grado e numa quantidade crescente, para todo homem que separa não menos de 1/10 de seus ganhos, a fim de criar um fundo para o seu futuro e para a sua própria família. Então, é muito importante que a gente venha estar sim criando um fundo, alimentando a nossa coluna de ativos, em vez de a gente alimentar somente a nossa coluna de passivo, que é o natural, que a maioria das pessoas faz, é alimentar a coluna de passivo para poder manter o ego, para poder manter aquela ostentação. Isso eu estou dando somente simples exemplo, como eu mostrei no exemplo aí da coluna da direita, coluna da esquerda, de ativos e passivos, que tem muito mais passivo, tem muito mais ativo que a gente pode estar estudando e ver, está potencializando a nossa coluna da direita, que é a nossa coluna de ativo. Então, pessoal, e a segunda lei do ouro, que eu vou estar mostrando aqui para vocês, o que aqui diz, assim, ó: o ouro trabalha diligentemente, satisfatoriamente para o homem prudente que possui e encontra para ele um emprego lucrativo, multiplicando-o como a flor do algodão no campo. A segunda lei do ouro nada mais é que 1/10 que a gente tirou do nosso salário, no caso, como está falando aqui no livro, mas você pode estar tirando, em vez de tirar só 10% do salário, você pode tirar 15%, 20%, 50%, de acordo com que você tem condições para poder estar tirando do seu salário e investir na sua coluna de ativo. Então temos que investir o nosso dinheiro para que o nosso dinheiro ele venha gerar mais dinheiro e gerar a tão sonhada, como eu sempre falo aqui no canal, que é a famosa renda passiva, onde o seu próprio dinheiro ele trabalha para você sem precisar você fazer absolutamente nada, somente pegar o seu dinheiro e colocar na coluna de ativos para que ele venha trabalhar e gerar mais dinheiro e potencializando ainda mais as suas receitas. É muito, mas muito importante, eu bato nessa tecla novamente, é muito importante que você venha alimentar a sua coluna de ativos e não somente alimentar a coluna de passivo, porque é o que a gente vê, somente o pessoal alimentando somente a coluna de passivo. Espero que através desse vídeo, vocês que já têm a coluna de ativo de vocês já estruturadinha, venham manter estruturando ainda mais. Vocês que não têm a coluna estruturada e também só está alimentando a coluna de passivo, venham mudar o pensamento de vocês, a mentalidade de vocês para poder estar alimentando a coluna de ativos e não somente alimentar a coluna de passivo. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, peço que vocês se inscrevam no canal, deixem o seu like, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo quando eu estiver postando novos conteúdos aqui no canal. E até o próximo vídeo e fui!